Bom dia, turma. Hoje vamos apresentar o trabalho de efeito Doppler. Os componentes do grupo são Pedro, Daniel, Caio e Rafael. História do efeito Doppler. O efeito Doppler foi completamente descrito pelo físico austríaco Johann Christian Doppler. Em 1842 recebeu esse nome em sua homenagem. Na época, Andrés Doppler afirmou que a frequência do som percebida por um observador dependia do movimento relativo entre o observador e a fonte emissora de som. A primeira comprovação do efeito Doppler só veio 3 anos depois, em 1845, com a experiência do cientista Buzz Ballot, em que uma locomotiva puxava um vagão com vários trompetistas. Pouco mais tarde, o francês Hippolyte Fizeau descobriu de maneira independente o efeito Doppler nas ondas eletromagnéticas. Nesse caso, o fenômeno é denominado efeito Doppler relativístico, pois quando se trata de ondas eletromagnéticas, a frequência aparente das ondas depende apenas da velocidade relativa da fonte de ondas e do observador. Conceito: o efeito Doppler é o fenômeno que ocorre com as ondas emitidas ou refletidas por um objeto em movimento com relação ao observador. Esse efeito é decorrente da alteração da frequência ondulatória provocada pelo movimento relativo de aproximação ou afastamento entre a fonte de onda e o observador. Isso ocorre pois a velocidade das ondas é influenciada pelo meio no qual elas se propagam. No efeito Doppler, a velocidade de propagação da onda não é alterada. No entanto, há uma variação no comprimento de onda e na frequência da onda captada pelo observador. Assim, a percepção da frequência observada no efeito Doppler é relativa, portanto, é diferente da frequência de emissão da onda. Um exemplo típico do efeito Doppler é o caso de uma ambulância com a sirene ligada quando ela se aproxima ou se afasta de um observador. Quando ela se aproxima do observador, o som é mais agudo, e quando ela se afasta, o som é mais grave. Uma ambulância parada com a sirene ligada emite ondas perfeitamente circulares e igualmente espaçadas. Entretanto, quando ele entra em movimento e se aproxima do observador, as ondas sonoras se juntam umas nas outras, fazendo com que o som fique mais agudo. Isso ocorre porque, para o observador, as ondas ficam com a frequência maior. Já quando a ambulância passa por nós e se distancia, percebemos uma mudança no tom. Isso acontece porque as ondas sonoras se afastam, fazendo com que o som fique grave, ou seja, com uma frequência menor. Fórmula da frequência aparente. A fórmula da frequência aparente é a fórmula geral usada para calcular a frequência percebida pelo observador. Através dessa fórmula é possível perceber que a fonte de ondas e o observador se aproximam ou se afastam, indo diretamente na direção um do outro. A frequência aparente pode ser calculada através da fórmula a seguir. FO é igual a FF V mais ou menos VO dividido por V mais ou menos VF. Ou seja, FO é a frequência que o observador recebe, FF é a frequência emitida pela fonte, V é a velocidade de onda do meio, VO é a velocidade do observador em relação ao meio, positiva ao se aproximar da fonte e negativa ao se afastar. VF é a velocidade da fonte em relação ao meio, positiva ao se afastar, negativa ao se aproximar do observador. Efeito Doppler da luz. O efeito Doppler também é observado nas ondas eletromagnéticas como a luz. Assim como no caso do som, a velocidade da luz não depende de seu observador, somente do meio no qual ela se propaga-se. Nas ondas eletromagnéticas, o efeito Doppler se manifesta através da mudança de cor da luz percebida pelo observador, chamado de efeito Doppler relativístico. Ele pode ser percebido quando a fonte e o observador se afastam ou se aproximam com grande velocidade. Dessa forma, quando o observador e fonte se afastam ou se aproximam com velocidade, o espectro da luz recebida apresenta um desvio para o vermelho ou para o violeta, respectivamente. Já quando a fonte e o observador se encontram, a coloração fica vermelha mais intensa. Esse fenômeno acontece pois a frequência de onda luminosa é maior quando o observador está parado do que quando encontra-se em movimento.
O efeito Doppler é muito mais presente no nosso cotidiano do que pensamos. O efeito Doppler na medicina. O efeito Doppler é utilizado na medicina em diversos exames de imagem, como no ecocardiograma. Já no radar de trânsito, uma das aplicações do efeito Doppler é nos radares semafóricos, utilizados para medir a velocidade dos veículos automotivos. Já na astronomia, os conhecimentos referentes a esse fenômeno permitem medir a velocidade relativa das estrelas e de outros corpos celestes em relação ao planeta Terra. Esse foi o nosso trabalho do efeito Doppler. Espero que tenham gostado. Eu já tava louca, então eu gritei para o avião. Meu grande amor está aí. E se eu ficar sem ele, meu mundo acaba hoje aqui. Para o avião, seu comandante, por favor. O anjo da poltrona 7 na janela é meu amor. Vocês estão escutando isso? Esse é o efeito Doppler. Eu espero que tenham gostado do nosso trabalho.